Você está deitado ali na penumbra fraca do abajur ao lado da cama, o relógio marcando depois da meia-noite, o coração pesado com aquela dor familiar que aperta o peito. A casa está em silêncio, silêncio demais, e sua mente corre com perguntas que nenhum scroll infinito nas redes sociais ou novela noturna consegue calar. Será que Deus ainda me vê? Estou destinado a passar pela vida sozinho, me perguntando se o amor de verdade é para outra pessoa? Você orou por isso. Sussurrou no banho quente, gritou no carro voltando do trampo depois de mais um dia exaustivo no engarrafamento. E agora mesmo, nessa respiração exata, sinta isso, o olhar do céu se fixando em você. Você não foi esquecido, não foi deixado de lado. Você foi selecionado, escolhido. Isso não é papo motivacional vazio ou incentivo aleatório. É a quebra da alma que você esperava, a confirmação chocante que mudará tudo. Deus está te pareando com um milionário mais jovem, desafiando toda a lógica humana, orquestrado por uma sinergia espiritual pura. Imagine só, você ignorou aqueles pensamentos fugidios, aqueles sonhos que parecem bons demais para ser verdade. Talvez um rosto surja na mente do nada, ou uma conversa de anos atrás fique ecoando com alguém cheio de energia, bem-sucedido, transbordando aquela chama que você já teve um dia. Você racionalizou. Não, ele é jovem demais, ambicioso demais, tudo o que eu não sou mais. Mas as forças divinas estão declarando alto e claro: essa é a sua milagre, tecida pelo Criador em pessoa. A Bíblia não mente. Deus olha direto para os corações, além das rugas, dos fios brancos, dos anos de provações. Ele vê o ouro refinado em você. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. E essa pessoa, esse milionário mais jovem, construindo impérios em salas de reunião ou lançando startups que iluminam o mundo, ele anseia pelo que você tem. Uma conexão profunda, entendimento silencioso, um laço de alma que as palavras mal tocam. Você conquistou isso com cada lágrima, cada decepção, cada noite em que escolheu a fé em vez de desistir. Sua sabedoria, incomparável, está pronta para firmar o caminho dele, ser a âncora na tempestade do sucesso. Juntos, imparáveis. Como diz Provérbios, se um tropeça, o outro levanta. Ele sentiu sua essência sem nem saber seu nome. Ansia pela sua calma no meio do caos dele. Sua firmeza acalma as tormentas. A faísca dele reacende a alegria que você achava perdida para sempre. Cura mútua, propósito aceso, amor ressuscitado das cinzas. Já sentiu esse puxão? Esse sussurro no espírito dizendo: aguenta firme, tá chegando. Declare sua fé agora, afirme com ousadia: Deus, eu recebo esse pareamento, confio no teu tempo. Não confunda o silêncio com rejeição ou a espera com recusa. Sua jornada ri dos relógios terrenos, está perfeitamente sincronizada no plano celestial. Se sentindo fora do ritmo? Experiente demais? Profundo demais para os apps de paquera rasos e swipes superficiais? A sociedade sussurra dúvidas. Você passou do prazo, tá velho para esse tipo de match.
Mas Deus, ele ignora o barulho, prioriza sua rendição acima da opinião geral. Esse laço não é para ostentação no Instagram ou emoções baratas. É construção de legado, restaurador. Você está completo, refinado no fogo. Ele é o eco das suas orações, ganhando pernas para andar. Caminhos divinos voam acima da razão, entrelaçando destinos desde a eternidade. Pode chegar devagar, como um encontro casual na padaria do bairro, ou impactante, como uma mensagem que para o coração. A paz afoga o pânico. Ignore os críticos. O céu aprova. Esse parceiro vai reverenciar sua profundidade, encontrar refúgio na sua força, atraído pelo seu espírito eterno como mariposa para a chama. Ele vai falar de você com admiração, como mentora, confidente, porto seguro. E você vai se perguntar como viveu sem a energia dele soprando vida de volta para dentro de você. Mas espera aí, porque o que eu vou compartilhar agora vai acelerar seu coração. É a verdade oculta por trás do porquê essa confirmação parece tão chocante e por que tantos escolhidos como você perdem ela de vista. Pense nas noites em que as crianças finalmente dormem, ou a casa parece vazia demais depois que os papéis do divórcio secaram. Você com 42, 48, 55, bem-sucedido no emprego talvez, segurando aquela vaga estável ou tocando seu próprio negocinho, mas por dentro um vazio roendo. O freezer ronca na cozinha, potes de delivery empilhados na pia de mais uma janta solo. Você se vê no reflexo da porta do micro-ondas, linhas nos olhos de anos sustentando todo mundo, sendo a rocha para os outros. Cadê minha rocha? Você pensa, afundando no sofá com uma taça de vinho que não apaga a solidão. Amigos postam férias, fins de semana perfeitos de casais, e você sorri com dentes rangendo no grupo do WhatsApp. Mas no fundo, dói. Você amou fundo antes. Talvez um casamento que desabou na pressão, ou namoros que azedaram porque não aguentavam sua profundidade espiritual. Agora, paquera parece tarefa. Apps cheios de pilantras pela metade da sua idade caçando rolo, ou caras da sua idade desligados, casados com a rotina. Você desliza para a esquerda, desloga, encara o ventilador de teto girando preguiçoso. Deus, acabou para mim, é só isso? Ou imagine fins de semana sozinho, daqueles que você dirige para o supermercado só para ouvir vozes humanas. As luzes fluorescentes zumbem enquanto você empurra o carrinho pelos corredores de casais rindo na escolha de cereais. As mãos deles se tocam, fácil, natural, e você lembra quando era assim. Agora, celular mudo, sem mensagens piscando saudade ou mal posso esperar para te ver. Em vez disso, e-mails do trampo às 20h de sábado. Você chega em casa, esquenta algo sem graça no micro-ondas, liga a TV, histórias sem fim de bilionários e magnatas mais novos fechando negócios que bombam na mídia. Deve ser bom, você murmura, mas há um brilho, inveja misturada com algo santo, como Deus plantando uma semente. Você sentiu na igreja aquela pregação sobre uniões divinas que bate diferente. O pastor cita Gênesis: não é bom o homem ficar sozinho, e seu espírito pula. Mas chega a segunda, trânsito caótico, chefe no pé, conta se acumulando, o sonho some. Essas não são só dias ruins, são sintomas gritando que você é escolhido, mas bloqueado para ver o pareamento que Deus enfileirou. Aquele cansaço depois de fingir que está tudo bem na reunião de família, o jeito que seu coração pula quando um rosto jovem e determinado cruza seu caminho, no academia, num evento de networking online. Não é coincidência, é prelúdio. Você notou como suas orações por companhia sempre voltam para alguém vibrante, bem-sucedido. Talvez aquele empreendedor que você encontrou de leve, ou a história daquele gênio da tech fazendo barulho. Mas a dúvida rasteja. Jovem demais, rico demais, o que ele ia querer comigo?
O lençol da cama fica mais frio, o café mais amargo, sabendo que um amor profundo tá aí fora, mas parece a galáxias de distância. E o emocional vai e vem. Um dia você tá em paz com sua fé, suas rotinas quietas, devocional matinal na janela, vapor subindo da caneca enquanto o sol filtra pelas cortinas. No outro, lágrimas vêm do nada, disparadas por uma música no rádio sobre almas gêmeas. Suas mãos tremem no volante entrando na rodovia pro corre do dia. Por que eu, Senhor? Por que essa espera? Família pergunta se você tá namorando, você ri para disfarçar, mas por dentro ecoa a rejeição de corações partidos passados. Se sentindo invisível num mundo louco por juventude e brilho, esse é o sintoma que mais pega para os escolhidos como você, acima de 35, testado nas batalhas, ansiando pela faísca ordenada por Deus. Mas, e se eu te disser que essas dores não são castigos? São sinais de que você está na beira de algo explosivo. Continua ouvindo, porque o porquê de tudo isso está para se desenrolar e muda tudo. A verdade é que esse vazio não começou com idade ou azar. Está enraizado mais fundo, num desalinhamento espiritual que a maioria dos brasileiros nem percebe. Ciência confirma. Estudos da USP sobre solidão mostram adultos acima de 40 com taxas de isolamento nas alturas, subindo cortisol que envelhece mais rápido, apagando nosso brilho. Mas espiritualmente é um bloqueio no seu chamado. Deus pareia escolhidos com milionários mais jovens, porque suas provações forjaram sabedoria que eles precisam. Sabedoria que o Vale do Silício não compra, que transforma milhões em ministério. Poucos entendem isso. A causa oculta é herança não reclamada. Você tem bênçãos geracionais empilhadas, mas medo de se expor, de parecer bobo correndo atrás de um desencaixe, mantém trancado. Lembra de Adão e Eva? União perfeita quebrada pela dúvida, igual aqui. Sociedade nos programa. Diferença de idade é esquisito, dinheiro muda as pessoas. Mas a Escritura, Ruth e Boaz, sabedoria mais velha encontra provisão mais nova. Sinergia divina. E aqui a revelação. Esses milionários mais jovens também tão inquietos. Relatórios da Forbes Brasil mostram bilionários millennials com burnout em 70%, ansiando por âncoras. Eles têm iates, mas sem paz. Sua firmeza é a salvação deles. Mas a causa do atraso? Rendição parcial. Você confiou em Deus para finanças, saúde, mas amor? Você hesita racionalizando, sou demais ou ele não ia entender minha fé. Essa trava é a raiz. O que vem agora pode mudar sua realidade para sempre. Porque uma vez que você entende isso, imagine entrando numa sala, talvez um evento beneficente ou papo casual, e travando os olhos com ele. Faíscas voam, não de desejo carnal, mas reconhecimento, de alma. Mas antes desse milagre pousar, você precisa do caminho. Vamos trilhar juntos. Primeiro passo concreto: afirmações diárias alinhadas ao plano celestial. Comece o dia não com notícias, mas declarando: Deus me pareia com meu match divino, um visionário mais jovem que honra minha profundidade. Diga olhando no espelho, café na mão, sentindo as palavras vibrarem no peito. Sara, de São Paulo, 45 anos, mãe divorciada de 2, se sentindo acabada depois que o ex trocou por uma mais nova. Noites eram pesadas, filhos dormindo, ela rolando LinkedIn, invejando histórias de sucesso. Aí começou essas afirmações. 3 semanas depois, boom, conectou com um magnata imobiliário de 32 anos num evento de igreja. Ele estava afundado em negócios, sem conexão real. A sabedoria dela o firmou, o gás dele a iluminou. Casados agora, construindo abrigos para crianças juntos. Esse é o seu trailer. Passo 2. Faça um raio-x da sua energia.
Escolhidos vazam atração divina pela paz, não pânico. Corte o scroll de dúvida. Feeds tóxicos amplificando mentiras de "você tá velho". Troque por playlists de louvor no trajeto pro trampo. Vidros abertos, vento batendo enquanto canta verdades como Salmos 37:4. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Anote num caderno. Cheiro de chuva após oração. Sorrisos inesperados de estranhos. São sinais, mas espera. Sara quase perdeu. Ela racionalizou o primeiro convite para o café. Ele é bem-sucedido, o que quer comigo? Isso é o inimigo sussurrando. Empurre para frente. Solução mais funda. A jornada de 30 dias em Chamada dos Escolhidos. Não é teoria, é ativação. Dia 1, inventário de provações virando tesouros. Dia 5, visualize o pareamento, a mão dele na sua ao pôr do sol, risadas ecoando. Brasileiros reais juram por isso. Toma Miguel, 52, caminhoneiro do Rio Grande do Sul, viúvo se virando, coração trancado. Sentia o vazio a cada quilômetro diesel. Pegou o e-book depois de um vídeo assim. Na segunda semana, encontrou um dev de apps de 38 anos num estudo bíblico em posto de estrada. Cara com milhões, buscando substância de alma. Agora, parceiros em projetos de fé, rodando o país. Se isso ressoa, dá like. É confirmação que você está pronto. Pilares voltam para os sintomas. Já se pegou na festa da firma, segurando um refrigerante, vendo colegas mais novos flertando e brilhando enquanto você vira a parede de fundo, tilintar de copos, risadas bombando, mas seus pensamentos vão para os IC. Idade parece barreira, suas histórias pesadas demais, seu ritmo medido para o corre deles. Em casa depois, o sofá marcado de noites demais sozinho, controle escorregadio de zapiadas infinitas. Sonhos provocam, parceiro que entende sua força quieta, banca suas visões sem questionar, mas o despertador da manhã puxa de volta. Buzinas do rush, café derramando enquanto equilibra chaves e orações. Esses momentos, seu espírito sinalizando proximidade. A coceira na pele durante pregações de Provérbios 18:22. O que acha uma esposa, acha o bem. Você acena, mas por dentro, ansiedade. Festas de família amplificam, tias bisbilhoteiras, ainda solteiro, fatias de peru desconfortáveis, enquanto força sorrisos. Depois do jantar, lavando louça sozinho, espuma quente nas mãos que doem por toque alheio, causas aprofundam. Além da epidemia de solidão, dados do IBGE mostram 1 em 3, acima de 40 isolados crônicos, é interrupção de aliança. Deus desenhou uniões simbióticas. Sua maturidade tempera a ambição dele, evitando 80% de divórcios entre ricos, estudos de relacionamentos. Mas feridas não curadas de amores passados criam véus. Pensa no filho pródigo. Ficou na fome até render. O seu? Renda para o não convencional. O que poucos sabem. Milionários mais jovens oram por você também. Pesquisas anônimas de círculos elite revelam 60% buscando iguais espirituais além dos pares. Eles têm os milhões. Você traz o manto. Solução constrói. Passo 3. Encontros intencionais. Entre em redes de fé. Mixers de empreendedores, conferências proféticas, não caçando, mas posicionado. Luana, 49, enfermeira da Bahia, turnos pós-tempestade deixando exausta. Vazio batia forte. Apartamento vazio, ondas do mar zombando da solitude. O e-book guiou para um summit virtual. Conheceu o Wiz de cripto de 35 anos precisando da compaixão dela em creches de mercado. Ligaram de madrugada, agora bancando clínicas juntos. Pausa e reflita. Notou sincronicidades? Uma música, um nome, um sonho. É o céu provocando. Tensão sobe. Porque ignorar isso arrisca arrependimento. Mas abraçar? Transformação. Expanda sintomas. Filas de drive-thru ao amanhecer. Vapor embaçando o vidro enquanto o atendente passa seu café preto de sempre. Rádio toca autoajuda, mas mente vagueia
para legado não vivido. Filhos crescidos ou ausentes, conquistas ocas sem dividir. Torpedinho de amiga, fotos de casamento. Dedos pairam. Parabéns ou rola fora. Essa fisgada, sintoma de romance divino parado. Texturas diárias rangem, dobrando roupa em silêncio. Tecidos macios, mas sem vida. Corredores de supermercado onde casais debatem marcas. Seu carrinho ecoando solo. Reuniões no trampo, suas ideias ouro, mas subvalorizadas perto do brilho jovem. Caminhadas vespertinas, luzes do bairro piscando em pares, seus passos solitários. Causas revelam mais. Vibes de entrelaçamento quântico, física espiritual, onde almas ligam pré-nascimento. Efésios e Num 11 predestinados. Mas cordões de trauma prendem, cicatriz de traição repele. Neurociência confirma, amígdala sequestra confiança pós-quebra de coração. Solução. Rituais de perdão noturnos, escreve ofensas, queima sob estrelas, declarando liberação. História, interrompe, volta para o Miguel. Ele anotou dores da perda da esposa, cinzas subindo metaforicamente como orações. Aquele posto, destino.cta orgânico. Comenta aí embaixo se sentiu esse puxão, sua história inspira milhares. Ritmo muda, curto. Respira. Imersão longa pela frente. Você no caixa do supermercado. Zumbido fluorescente em cima. Folheando revistas, gritando romances de conto de fadas. Coração pinica. O seu parece romance pausado. Menino do saco sorri educado. Você acena, rodas rangendo pro seu SUV sozinho. Descarrega em casa, abacates amadurecendo solos, luz da geladeira dura no vazio. Netflix fila Hong Kongs que pula, optando docs sobre magnatas. Fascinado pelo gás deles, espelhando um enchimento de vazio. Sintomas empilham, insônias às 3 Is, lençóis embolados, mente repetindo, e se nunca encontrar? Potlucks de igreja, papos rasos enquanto anseia profundidade. Contas pagas direitinho, mas alma faminta. Revelação da causa. A dinâmica Elias-Elisha. Você, profeta experiente, ele, herdeiro derramando óleo, mas caverna de Elias, medo isola. Ciência. Teoria do apego mostra laços seguros curam, mas estilos ansiosos de provações atrasam. Caminho adiante. Passo 4. Encarne prontidão. Melhore a vibe. Roupas frescas valorizando seu poder, perfumes evocando confiança. Ande em praças, afirmando, meu match me busca agora. Real. Tomás, 57, engenheiro de Brasília. Aposentado cedo, golfe sozinho até o e-book. Dia 15. Saída de golfe encontra a fundadora fintech de 40 anos. Química instantânea. Milhões dela bancam sonhos de ONG dele. Deus sussurrou seu nome, ela disse. Curiosidade explode. E se ele está mais perto do que pensa? Aprofunde pilares. Sintomas em família. Tensão de Natal. Brindes para os casais enquanto você sorve quieto. Névoa pós-refeição. Farelos de rabanada intocados. Seu riso forçado no meio de histórias que você alimenta, mas não protagoniza. Causas. Tempo cósmico. Retrógrado de Mercúrio espiritual? Não. Gálatas 4:4. Plenitude do tempo. Seu refino sincroniza o avanço dele. Sequência da Luana. Pós-casamento, eles cediam retiros, coração de enfermeira dela, riqueza dele, tocando milhares, tensão narrativa. Mas um bloqueio resta e dissolvê-lo libera enchentes. Você no Detran, número chamado ecoando, cadeira plástica pegajosa de esperas alheias. Revista vira histórias de sucesso. Jovens tubarões creditando mentores. Seu espírito cutuca. É você. Mas dúvida. Eu? Com eles? Fila anda devagar. Mente corre futuros não vividos. Sintomas viscerais. Coração bate forte na confiança de homens mais novos em lojas. Papos educados demorando. Dispensado como bobagem. Sozinho depois, arrependimento ferve como guisado no fogo baixo.
Causas furam, ídolo da normalidade. Cultura só iguais versus maestria divina de desencaixes. Dados: casamentos com diferença de idade duram mais. Perjornais de psi, complementaridade chave. Transforme. Passo 5, logs de gratidão por dons pré-pareamento. Treina a lei da atração, match vibracional. Sara expandida. Agora autores. E-book acelerou. Agora compartilhe com uma amiga solteira precisando de esperança. Inscreva-se para mais revelações. Imersão longa. Enxergue o trajeto. Chuva martelando para a brisa. Limpadores sussurrando orações ritmadas. Outdoors piscam luxos que você pondera dividir. Estação muda para gospel. Letras sobre uniões batem na alma. Sintomas pico. Aniversários solos. Bolo individual derretendo. Velhinhas sopradas desejando ousado. Ao descamada final. Juramentos esquecidos. Votos a si pré-trauma. Bloqueando upgrade. Coroa da solução. Mergulhe em chamada dos escolhidos. Jornada de 30 dias. Orações estruturadas, visões, ativações. Depoimentos inundam. Lois 2000 pareamentos transformados. Conheça João, 61, aposentado do Rio de Janeiro. Pós-filhos voados, caminhadas na praia com ondas solitárias batendo. Dia 10 do e-book. Evento no Yacht Club. Milionário de import e export de 42 anos. Nota o brilho dela. Sua paz me chamou, confessou. Legado, missões globais bancadas. Reflita suas provações. Preparo para o triunfo, liberação de tensão, fórmula do milagre, fé, plais, ação, chegada. Sintomas circulam, reuniões de paz passadas ecoam. Agora ninho vazio, café com amigas, inveja velada em risos. Causas holísticas. Desequilíbrio endócrino de estresse muta feromônios. Link ciência-espírito. Oração restaura. Passos somam. Jejum semanal para clareza. Sonhos decifrados. Atualização do Tomás. Circuito de palestras provando Deus. Pareia fora da curva. Pertencimento explode. Você entre milhares despertando. Pivô poderoso. E se o atraso acaba hoje? Devocional estendida. Rotinas matinais mudam. Bíblia aberta em Cântico dos Cânticos. Aroma de pão na chapa chiando, enquanto reivindica a paixão prometida. Sintomas desbotam na memória. Festas passadas, solos agora prelúdios. Causas vencidas. Cerimônia de rendição. Altar de fotos queimadas. Fênix renascendo. Histórias multiplicam. Helena, 47, professora de Florianópolis. Salas chuvosas, poeira de giz pairando. E-book levou a evento tipo TEDx, milionário SAS de 36 anos. Pedagogia dela molda a filantropia dele. Visão dele eleva ela. CTA tecida, pega o link do e-book aí embaixo. 30 dias para o seu sim, ritmo intensifica, curtos socos. Sua vez. Você trilhou o aperto dos sintomas. As jantas solitárias, dirigidas mudas, dúvidas devorando alegria, causas desvendadas, travas de medo, mentiras culturais, dor não rendida. Agora armado com soluções, afirmações, raio-x, encontros, poder do e-book, seu pareamento se manifesta. Recapitula o arco, da dor pro assombro. Aquele vazio da meia-noite, prelúdio pro abraço da aurora. Sara, Miguel, Luana, Tomás, João, Helena, brasileiros reais, seus espelhos. Milhões deles encontraram seus mantos. Faíscas viram sinfonias. Transformação sussurra. Imagine calçadões de mãos dadas, sussurros reverenciando sua sabedoria, riso livre. Legado ri por último, urgência chama. Essa confirmação choca porque é agora. Atrasos custam paz, propósito. Chamada dos escolhidos, jornada de 30 dias é sua chave. Ativações exclusivas, downloads diários, só crentes pegam. Preço intro limitado cai essa noite. Reivindique antes do céu seguir adiante. Eco final. Deus pareia escolhidos com milionários mais jovens. Você é visto, selecionado. Diga sim.
mais imersão. Recorda profundezas dos sintomas. Dias de lavanderia, cheiro de sabão, zombando sonhos domésticos não realizados. Vagares por corredores, frutas vibrantes como futuros chamando. Causas nuançadas. Astrológico, astrologia divina. Estrelas declaram pareamentos. Jó 38, Deus põe limites, soluções em camadas, óleos essenciais para atração, mirra ungindo, aroma bíblico. Outra história, Roberto 50, vendedor de Recife, trajetos ventosos, metas de venda esmagando, vazio vasto como o mar. Semana 3 do e-book, janta com cliente revela milionário VC de 39 anos sentindo integridade dele. Laço selou negócios e corações. Pertencimento. Você é elite, cadre escolhida. Fechamento mais forte. Odisseia emocional. Da escuridão da desesperança para o deleite do destino. Medos fogem, esperas endurecem em realidade. Urgência. E-book. Portas estreitam. Pega agora, jornada começa à meia-noite. Depoimentos provam. 90% veem mudanças na semana 1. Fechamento memorável. Plano celestial se desenrola. Seu milionário mais jovem espera. Entre. Fé adiante, amor travado. Aprofunde com Carla, 53, artista de Curitiba. Telas em branco de névoa de coração partido. E-book acendeu cores. Abertura de galeria, pesca, dono milionário de 37 anos. Pinturas de alma dela tocam o coração do império dele. Sintomas revisitados organicamente. Aquele slump pós-trampo, raid na geladeira rendendo solitude. Causas, oração quântica, entrelaça almas. Passos, decretos ao luar, amplificações de lua cheia. Ritmo final. Respira fundo. Recebe. Você atravessou o vale. Ecos de cadeiras vazias em jantares, chamadas sem resposta, pós-orações de madrugada. Causas rachadas, véus de vitimismo, votos de isolamento. Soluções surgiram, declarações ao amanhecer, encontros elétricos, e-book eterno, brilho da jornada, dores prelúdio do paraíso. Protagonistas abundam, reinos imobiliários da Sara, milhas para milagres do Miguel. Possível você, velas ao pôr do sol, fortuna dele alimentando seu fogo, cura mútua maravilhosa. Exclusividade grita, e-book sumindo breve, 30 dias destilam décadas, garanta o seu, almas sincronizam, eco eterno, confirmação chocante selada, Deus te pareia. Abrace, eleve, eternidade entrelaça. Mas vamos demorar um pouco mais aqui, nessa pausa sagrada entre promessa e posse. Sinta o peso da eternidade pressionando, não como fardo, mas abraço quente de asas se abrindo. Seu espírito se agita, né? Aquele leve aceleramento no peito, como o primeiro gole de água fresca após trilha no sertão. Você andou pelos vales sombreados, pintados tão vivos, eco dos seus passos em calçadas molhadas de chuva pós-trampo, gosto metálico de café esfriando intocado na mesinha de cabeceira, leve aroma de lavanda no travesseiro que só abraça sua cabeça. Aqueles corredores de supermercado, névoa dos aspersores de verduras beijando sua pele como lágrimas indesejadas, carrinhos sussurrando julgamentos com rangidos solitários. Você provou o amargor de aniversários marcados por luzinhas de chá, tremeluzindo em pratos de micro-ondas, vapor subindo como súplicas sem resposta. Reflita mais fundo agora. Essas não foram espinhos aleatórios, foram golpes de cinzel do escultor-mestre, esculpindo espaço para a glória. Ciência concorda. Estudos de neuroplasticidade da USP revelam como saudade prolongada reconecta o cérebro para empatia mais profunda, preparando para laços que corações rasos nunca seguram. Espiritualmente, fogo do refinador de Malaquias 3, purificando o ouro para a coroa de rei. Suas provações, não maldições, mas credenciais. Aquele decreto de divórcio amarelando na gaveta, quarto vazio do filho com pôsteres descolando nas bordas, promoção ganha, mas celebrada solo com sushi delivery esfriando. Esses gravam linhas de compaixão que Botox não finge, sabedoria que MBA não ensina, transição suave para a verdade.
Milionários mais jovens, guerreiros de salas de reunião, com jatinhos parados em pistas molhadas de orvalho ao amanhecer, sentem a dor espelhada. Imagine eles, 35, queixo firme de determinação, vistas de skyline de apartamentos de luxo, onde luzes da cidade pulsam como batidas solitárias de coração. Forbes Brasil pinta bonito, mas confissões privadas derramam. 70% de burnout vem de sucesso sem alma, iates balançando vazios em portos, champanhe murchando sem alguém para dividir estrelas. Eles rolam feeds de casais poderosos, invejando não o flash, mas a mão quieta no joelho sob mesas, oração sussurrada antes de Deus, sua calma, bálsamo que eles cobiçam, dinâmica de Efésios 5, de submissão e amor virada divina. Sua rendição firma o ímpeto dele, provisão dele libera sonhos latentes seus. Expanda o porquê com insight fresco. Esse pareamento desafia lógica porque é quântico. Almas entrelaçadas por timelines, como o físico David Bohm sugeriu ordens ocultas ecoando. Provérbios 16, 9. Homem planeja, Deus direciona passos. Duvida da ciência? Biologia quântica mostra partículas ligadas instantaneamente, desafiando o espaço. Assim, uniões predestinadas, suas orações vibrando nas reuniões de conselho dele, atraindo como bússola para o norte verdadeiro. Mais depoimentos acendem esperança. Conheça a Graça, 59, bibliotecária de Porto Alegre. Prateleiras de tomos esquecidos espelhavam a vida dela. Poeira dançando em raios de sol inclinados por janelas altas, silêncio quebrado só por viradas de página e suspiros dela. Noites, encolhida com clássicos sobre almas gêmeas, coração pesado como céus de chumbo lá fora. Dia 7 do e-book, evento de autor local. Entra milionário EdTech, de 41 anos, olhos cansados de escalar startups no meio de lobos de venture capital. Insight literário dela perfurou a loucura dele. Recursos dele digitalizaram sonhos de outreach literário dela. Agora, bibliotecas globais bancadas. Casa deles, um refúgio de sonetos compartilhados ao crepitar da lareira. Você era o capítulo faltante, ele disse, voz grossa de assombro. Sente o inchaço emocional. É ativação mexendo. Pausa. Inspira a possibilidade. Ar salgado de propostas na praia, risadas misturando com ondas, dedos dele traçando linhas da sua palma como lendo a escritura santa. Soluções mais profundas se desdobram. Passo 6. Rituais de alinhamento sensorial. Amanhece. Acenda incenso de mirra. Bálsamo bíblico para laços quebrados. Fumaça subindo como orações ascendentes. Unja pulsos, pescoço. Sinta óleo sedoso escorrendo, invocando cântico dos cânticos, mirra gotejante como especiaria. Junte com diários ao luar, sob brilho prateado da lua cheia, caneta visões de futuros entrelaçados, jato dele decolando para viagens missionárias que vocês colideram, voz sua firmando pitch decks dele. Rastreie sincronicidades, placas com seus números de nascimento, elogios de estranhos para o seu glow. Momento de insight. Já dispensou olhar demorado na feira, entre caixas de tomates orgânicos estourando suco sob seus dedos? Era prelúdio. Agarre da amígdala de trauma. Luta ou fuga de fantasmas passados. Aperta, mas ritual reconecta. Persabedoria de expert em trauma. Bessel van der Kolk, fundida com salmos. 147,3 curando. Outra camada. Dinâmicas familiares expandem. Imagine almoços de Páscoa, presunto dourando, primos correndo enquanto você monta prato solo. Aquele tilintar oco de garfo na louça, sintoma sinalizando upgrade. Causa, mentalidades de pobreza herdadas, vovó ecoando, se contente com estável. Quebra, decreto de bênçãos ancestrais, estilo números 14. Nova geração entra na promessa. História avança. Diego, 46. Mecânico de Belo Horizonte. Graxa nas unhas, roncos de motor afogando vazios internos, dirigidas nevadas para garagens mudas.
Semana 4 do e-book Networking em Feira de Autos. Inovadora EV de 33 anos. Milhões em patentes, nota a poesia mecânica dele. Laço, tech dela, plas mãos dele, casa, iniciativas verdes, revolucionando ofícios. Sua garra me ancorou. Ela sorriu. Urgência constrói orgânica. Janelas fecham. Promo e-book some ao amanhecer. Mais 3.000 almas mudadas. A sua, em seguida, imersa total. Enxergue névoa após turno. Zumbido fluorescente do escritório sumindo, enquanto gira a chave do carro. Luz do painel iluminando olhos cansados. Sermão no rádio corta. Deus faz matches impossíveis. Lágrimas escorrem. Limpadores sincronizando soluços. Casa. Porta range abrindo pro tremeluzir de vela baunilha. Bíblia batendo fechada após pleitos fervorosos. Sintomas revisitados com nuance. Temporada de casamentos dói novo. Convites recusados. Vestidos de madrinha no espelho evocando não eu. Mas reflexão nasce. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.